Olá pessoal, tudo bem? Meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Romenick Queiroz, trabalho com treinamentos e desenvolvimento de pessoas. Realizo treinamentos há mais de 12 anos, junto com as principais instituições do Norte e Nordeste. Quero agradecer aqui cada um de vocês. Quem já me conhece, Felipe, TH Falcão, Fernanda Fontinelli. Quero agradecer a todos vocês que já me acompanham, que conhecem o meu trabalho. Quem não conhece, eu solicito que você possa conhecer um pouco mais das pesquisas científicas que eu venho desenvolvendo, para que a gente possa responder naquilo que é necessário de acordo com o contexto atual, responder a uma demanda que solicita um aspecto muito mais influente da comunicação e interação das pessoas por meio da mensagem, interação face a face ou mesmo intermediada pelas novas mídias digitais. Eu estou aqui com alguns livros do Giddens, Modernidade e Identidade e as Consequências da Modernidade, para falar um pouco sobre a visão hoje da comunicação. Neste livro, As Consequências da Modernidade, que eu pude praticamente fichá-lo completamente, eu fui compreendendo o que significa o sentido de modernidade junto aos padrões atuais. E o Giddens, ele encaixa, até falando no sentido mais conceitual dele mesmo, ele coloca a modernidade não distante do sentido de pós-modernidade, que até o Bauman também trabalha, de autodesenvolvimento tecnológico, de alto compartilhamento de informações por meio das novas tecnologias e seu poder de deslocamento, ao mesmo tempo em que diminui ao máximo o tempo hábil da mensagem circular pelo globo. E aí, esses elementos vão me ajudando a compreender a comunicação, vão me ajudando a formular princípios que condizem com as demandas de cada sujeito no mundo atual. Então, ser moderno hoje significa ter uma comunicação muito alinhada aos interesses do público. Esses interesses são formados não por um indivíduo ali, elaborador, racional das suas próprias demandas, desejos, anseios, mas a gente sabe que ao mesmo tempo em que as máquinas, que a tecnologia, que o desenvolvimento tecnológico, ele vai se aprimorando, vai se modificando também a percepção, as exigências, vai se exigindo um novo tipo de comportamento também das pessoas. E aí você me pergunta, o que fazer numa comunicação regulada pela modernidade, onde as pessoas buscam as suas identidades através desses desenvolvimentos tecnológicos? Aí eu te digo, é preciso uma comunicação combativa, uma comunicação muito interdisciplinar. Não adianta mais você ser especialista apenas de uma área. Eu digo para você, você precisa ser interdisciplinar. Acabou-se aquela ideia de que o próprio profissional, comunicador, expositor de ideias, ele tem que ser apenas perito na sua área de atuação, porque a gente sabe que as respostas pós-modernas, elas são interdisciplinares, por conta também da própria causa que gera os fenômenos atuais que nós conhecemos. Aí você vai para o emprego, como se destacar no mercado de trabalho, como responder em relação ao empreendedorismo diante de facetas, diante de exigências também totalmente novas e desconhecidas pelas próprias grades curriculares de ensino. Você precisa hoje responder de maneira tal a ser muito mais complementar, porque as exigências dos fenômenos, as soluções que você tem que propor como profissional, como familiar, como alguém que representa a opinião pública, alguém que representa a sua própria característica pessoal, você deve saber que os fenômenos, eles são oriundos de facetas interdisciplinares, são várias causas. Então isso significa que o sentido é
A coisa acontece, o fenômeno, o resultado, as consequências acontecem por isso, por isto e por aquilo. Então a gente tem uma junção interdisciplinar de causas que vão exigir de você uma postura diferenciada para que você também possa responder de acordo com a nova demanda gerada. Então a pós-modernidade ou a modernidade que o Giddens trata aqui, fala de autodesenvolvimento tecnológico, fala de compartilhamento de informações e produção de significados, onde a gente vai se encontrar e vai dizer, eu quero esse produto porque esse produto, essa informação, essa característica me faz sentir-me alguém a qual eu quero pertencer. Então essas demandas vão solicitar também abordagens comunicativas diferenciadas, porque não adianta mais você apenas olhar para a pessoa e dizer compre o meu produto porque o meu produto é bom. Não vai adiantar mais você dizer acredite no meu trabalho profissional porque eu sou formado. Então isso é muito pouco para a demanda gerada na atualidade. Hoje a gente fala de interdisciplinaridade. A gente sabe, qualquer profissional de carreira, qualquer psicólogo organizacional, qualquer palestrante que estude, sabe, assim como os novos tipos de conselheiros ou administradores de redes sociais ou observadores de imagem de mercado, imagem de marca, sabem que a demanda hoje ela é muito mais organizada por causas que antes eram vistas como separadas das consequências. Mas hoje, com o acesso das informações, das tecnologias e ao mesmo tempo dessa padronização de identidade, de organização de saberes que vão ali dialogando e formando o sujeito, vai fazendo com que nós sejamos produtos de interdisciplinaridades, sujeitos profissionais, cidadãos também, oriundos de várias organizações e sentidos e características que atendem a essa modernidade. A gente é personalista, buscamos uma personalidade, somos inquietos, queremos tudo aqui agora neste instante. Por isso que as mídias digitais, elas precisam também ser estudadas, porque senão você vai estar falando nas mídias digitais como se estivesse falando na interação face a face, no discurso antigo grego, lá nas ágoras gregas, nas praças onde se discutia o sentido de cidadania, de escravidão, de democracia, e se ali elaborava discursos retóricos, mas a gente vai sendo forçado a se organizar de acordo com novas demandas tecnológicas. É isso que o Giddens fala, você não precisa ser perito em psicologia social, em sociologia geral, para você entender o que o Giddens trata nas consequências da modernidade e identidade. Oi pessoal, tudo bem? Pivete Breno, Biel, Carlos, Gato Mania 36, tudo bem com vocês? Então, o que é que a gente tem que saber? Nós temos que saber que não mais adianta a gente ter uma mensagem descontextualizada das causas interdisciplinares, porque não há uma explicação apenas de modo específica ou segmentada para as coisas. A gente sabe que existe uma interdisciplinaridade. Aí entra o sentido da comunicação com a sociologia, com a psicologia, com a contabilidade, com a física, com a matemática. Você tem áreas que antes eram distantes, mas pelo excesso de informação que a gente tem atualmente, a gente requer também respostas que sejam à altura das demandas que são produzidas pelos novos meios de comunicação e produção científica, tecnológica também. E aí a gente precisa ser mais perito, mais especializado, porque a gente sabe que na interdisciplinaridade os saberes eles são o que? Complementares. Antes a comunicação era isolada em seu próprio campo, a filosofia é isolada em seu próprio campo, mas depois a filosofia se desenvolve pela própria matemática, posteriormente você tem a sociologia, que também bebe na filosofia, depois você tem a psicologia, que também bebe nas fontes também científicas, do sentido da saúde, do sentido social, depois você tem a psicanálise, que também é fundamentação para, pelo menos para ser negada pelas demais formas de saberes que são produzidos na contemporaneidade. Onde eu quero chegar? Se antes as demandas, as formas de requerer respostas para o mundo, essas formas eram únicas, elas se satisfaziam
na própria lógica do uno, de uma explicação somente em uma área específica do saber, atualmente, pela forma de ter mais acesso às informações interdisciplinares, a gente também vai requerer, Luciene, Melka, Rio, a gente vai requerer explicações que atendam à nossa formatação em diálogo constante com o desenvolvimento da informação, da ciência, da tecnologia, do próprio sentido biológico também, sua estrutura que a gente hoje tem, e faz manipulações biológicas para atender também uma demanda que é nova, que é gerada de acordo com os novos anseios de um contexto totalmente moderno. E nesse sentido moderno eu trato a pós-modernidade também, a mesma observada por Frederick James, pelo próprio Bauman, um ensaísta, sociólogo. Mas o que eu quero dizer é que você não mais pode se apresentar para o mercado como detentor de um saber de uma área específica, sem conhecer, sem beber nas fontes interdisciplinares, pois a demanda é alta por novas explicações que atendam às explicações dos fenômenos de modo interdisciplinar, pela compenetração, pela observância de maneira mais holística, de cima da coisa, porque uma só especificação para tentar resolver casos concretos no mercado não mais se sustenta, porque o especialista precisa ser interdisciplinar. É por isso que você estuda comunicação na psicologia, nas ciências sociais, na contabilidade, comunicação e expressão. Você começa a observar que exige de você, o mercado, uma demanda alta por meio dessa interdisciplinaridade. Eu sou contador, não preciso falar em público. Eu sou nutricionista, não preciso me comunicar em público, não preciso saber negociar, não preciso fazer o meu planejamento pessoal. Errado. Errado porque na Europa, nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, onde a educação é vista como essencial e indispensável desde a base, elas exigem sim uma adaptação às novas lideranças formadas com base no desenvolvimento comunicativo, inteligência emocional, empreendedorismo, capacidade de ter pensamentos originais. São essas as perspectivas que nós devemos levar não só para a gente, mas para os nossos filhos, para os nossos familiares que hoje estão chegando em uma nova era que foi antecipada diante da pandemia por no mínimo 20 anos, no sentido de uso tecnológico para atividade diária que a gente como profissional tem que atender ao mercado. Então nós conseguimos dar um salto ao nosso desejo mais antecipado, quase que imediato, sem a mediatização necessária, porque nós não tivemos ainda a oportunidade de compreender a lógica mesmo das altas tecnologias no sentido produtivo. E a gente já foi, diante da própria pandemia, sendo submetido à égide, à localização, a um estado antes nunca observado pela humanidade. E aí a gente teve que responder de acordo com produtividade home office, capacidade de fazer reuniões intermediadas pelas novas mídias digitais. Tivemos que aprender, ou estamos aprendendo ainda, como se comportar frente a um público digital que é mais frio, que é intermediado por uma câmera de notebook ou uma câmera de celular, de smartphone. Então isso é uma exigência tal que vai fazer com que haja um deslocamento. Aí eu uso o termo aqui do Giddens, Anthony Giddens, nessas duas obras que eu considero ser essenciais, mas a área da psicologia, a área da sociologia, das ciências humanas, começam a ditar como essenciais para a compreensão desse novo meio de comunicação, esse novo meio de formação profissional, essa nova faceta que se apresenta diante dos nossos olhos, que exigem dinamismo, caracterizações muito típicas das novas tecnologias e atípicas aos nossos momentos já vivenciados ou experienciados no passado. A pandemia acelerou a interdisciplinaridade, a capacidade de autogestão, o desenvolvimento de saber lidar com o ócio,
com a incerteza, e é por isso que você precisa ter um planejamento pessoal estratégico. Eu sempre digo, porque eu já ministrei mais de 25 disciplinas em faculdades, em universidades, e eu sempre digo nas disciplinas que eu ministrava, que estavam relacionadas com empreendedorismo, com planejamento estratégico, eu sempre dizia, todo administrador quer planejar a vida dos seus funcionários, mas não tem o seu próprio planejamento específico para transformar a sua própria vida. Então, planejamento estratégico que está relacionado, que está compenetrado numa dinâmica de transformar, de administrar milhares, centenas de vidas, milhares, dezenas de vidas, mas que o próprio planejamento pessoal, onde você procura organizar sua própria carreira de acordo com a demanda, e aí é planejamento estratégico, ele tem que ser redefinido e tem que ser contextualizado, a temporalidade vivenciada, porque uma coisa é colocar um planejamento estratégico de 10 anos atrás em prática em relação ao que nós vivemos hoje. Mas se a gente não tem a dinâmica, o dinamismo, a capacidade interdisciplinar de compreender o momento histórico das coisas, a gente vai estar utilizando-se estratégias definidas no planejamento estratégico que não mais condizem com as respectivas querências, intencionalidades e mesmo objetividades do que nós precisamos intervir no presente momento. E aí eu digo, não adianta nada você tentar organizar como especialista a vida de milhares de pessoas. Elian, Kim, Felipe, Elisa, Cida, obrigadão pela presença aqui de todos vocês. Se a gente não tiver a consciência de que precisamos primeiramente ajustar as nossas ferramentas específicas ao contexto, a gente vai estar também impondo dinâmicas, saberes que não correspondem mais com a contextualidade comunicativa, de planejamento, de negociação, de criatividade. Eu venho estudando muito sobre criatividade. Você é um negócio. O teu saber é um negócio. A tua capacidade de dialogar com você mesmo, compreendendo os teus sentimentos presentes, já inicia o teu negócio de autogestão. E muitas pessoas andam produzindo projetos com custos altíssimos e elas não conseguem lucrar nada, não conseguem colocar em prática porque sofrem de um mal da atemporalidade. Apresentam projetos que não estão mais de acordo com o contexto, que geram mais despesas fixas do que possibilidades de lucro. E aí, com custo alto, a pessoa quer fazer um negócio que não tem capacidade de se autodesenvolver pelas próprias pernas ou capacidade financeira ali colocada e tende a perder a dinâmica da coisa e tende a aumentar os seus custos apenas pelo rótulo de ser empreendedor ou de ser empresário em uma sociedade da aparência. Mas que, na verdade, a autogestão te auxilia a levar a cabo ou a desenvolver o teu negócio de maneira sustentável, de acordo com a tua capacidade presente, de acordo com o teu interesse, de acordo com o teu objetivo, de acordo com aquilo que é necessário para que você lucre. Porque muitos empresários acham que empresa significa, como tem agora um sentido mais moderninho, de lucratividade, as pessoas acharem que tem que ficar colocando dinheiro na empresa, no negócio, na empresa, e ficar com o rótulo de empresário, de empreendedor, de competente, só no campo da aparência, e que na verdade não gera lucro. Aí a pessoa imagina, não, mas a Amazon não gerava lucro, você não é a Amazon. O seu negócio possivelmente não é da dimensão da Amazon. E eles fizeram sim um planejamento onde eles sabiam quando é que iria ser colocado, o dinheiro, quando o negócio ia se desenvolver e em quanto tempo iria se ter a lucratividade necessária. Mas o objetivo principal ali era construir uma imagem da marca que fosse sólida e que pudesse servir como guarda-chuva e ofertar demais serviços posteriormente ao longo da história. Ao longo do tempo, e as pessoas envolvidas na Amazon tinham já conhecimento, dinheiro e capacidade econômica de suportar esse tempo de dezenas de anos até ela ser autossustentável.
mas não é para todos. Então, a tua dinâmica que eu solicito, o teu objetivo, o que eu quero que você compreenda é que as variáveis foram transformadas, que a realidade ela vem sendo transformada, que você não pode mais pensar em empreender, ser um especialista isolado, fora, longe, distante da tua própria competência, de compreender o sentido econômico, político, tecnológico, o sentido identitário das pessoas, Freitas. Você tem que ser perito, você tem que saber qual é a imagem que você está levando para o público, que você está intermediando a mensagem, o que você está gerando para o público. Não adianta nada postar por postar, fazer uma mensagem por fazer nas mídias digitais, no Facebook, no Instagram. Você precisa compreender com o olhar, com a percepção, com a sensibilidade do teu próprio público. Não é como você diz, é como as pessoas entendem. É trabalhar os significados, saber que todo significado ele atende a um contexto específico, a uma temporalidade, aos valores envolvidos em cada grupo. E assim você precisa contornar resistências, você precisa diminuir os embates, você precisa produzir sim uma peça retórica na tua mensagem, no teu planejamento pessoal, na tua comunicação consigo mesmo, para transformar os teus sentimentos em palavras e assim saber lidar com situações adversas como esta presente que nós estamos vivenciando. Esta que nós estamos vivenciando de pandemia, que te exige comunicação dinâmica, explicação interdisciplinar, compreensão também holística das coisas e suas causas e consequências fenomenológicas, os fenômenos. Você precisa ser um bom comunicador, orador. Acabou-se a ideia de dizer, eu não sou orador. Orador ficou apenas para grandes juristas, para grandes líderes religiosos, para grandes políticos. Não para mim, oratória é dom, comunicação é dom, é exigência do mercado pós-moderno. Está aqui nas obras do Giddens, está aqui que eu pude estudar. Como você é colocado, Angélica, obrigado. Como você é colocado no mercado, como você produz identidade para si e para o mundo através do teu corpo, da tua comunicação. E aqui, nessa dissertação de mestrado, observada por uma banca que me fez observações pertinentes, no final chegaram à conclusão de que este meu trabalho aqui se assemelhava a uma tese de doutorado, pela observação precisa em elaboração de hipóteses, pela forma como eu sustentava de acordo com teorias e embasamentos originais de percepções sobre o problema. Então eu quero te dizer que o teu corpo, a forma como você se comunica, a forma como você usa as mídias digitais, a forma como você produz significados conscientes ou inconscientes, estão te posicionando no mercado. Estão produzindo identidade, modernidade e identidade. Identidade se produz até através de roupas, de posicionamentos corporais. Está aqui modernidade e identidade, no dinheiro que você tem no bolso. Pessoas com dinheiro estão apresentando uma imagem, na maioria das vezes, de maior autoridade, de maior autonomia. Uma pessoa sem dinheiro no bolso se coloca à mercê, olhando para baixo, submissa às circunstâncias do mercado, às circunstâncias do imperioso olhar do outro. Saber lidar com isso gera autoempreendedorismo, porque é você saber que as coisas têm as suas dinâmicas temporais e saber lidar com determinadas situações são perspectivas essenciais para o embate necessário entre você e você mesmo, as exigências do mercado e aquilo que você propõe fazer, mas sempre de maneira holística, é olhar de cima das montanhas, como diz o Nietzsche. Só depois que chegarmos à altura maior, saberemos a que altura estão as torres. Então de cima você tem uma observância muito maior
sobre os vales, sobre as montanhas, sobre as pessoas que anteriormente se apresentavam tão enormes, mas depois de você subir, ganhar o conhecimento, compreender com maior dinâmica, Rogério Lima, você consegue compreender como as coisas, elas eram pequenas e você observava os problemas como enormes, mas você subiu a montanha, você cresceu na dinâmica comunicativa, na autogestão, na capacidade empreendedora, nas resoluções de conflitos primeiros, você com você mesmo, sabendo administrá-los, transformando sentimento em palavras, superando situações dinâmicas, vivenciadas, experienciadas de maneira desprazerosa, compreendendo a tua missão, sabendo observar que as explicações não são dinâmicas por ser uno, mas por ser múltiplas. Cada vez mais precisamos de profissionais especialistas que possam compreender que o seu saber precisa de outras áreas de conhecimento para que possam ser ali efetivados de maneira tal ao ponto de observar o crescimento pessoal e permitir o crescimento também posterior dos demais que estão ali circulando junto com você. Não adianta mais você saber uma explicação somente e se achar o dono do saber. Angélica, é psicologia, é filosofia, é matemática, é física quântica. Eu tenho até um livro aqui do Fritjof Capra, o tal da física. O cara é físico. Já veio aqui a Fortaleza, já foi assistir, e um dos livros dele é esse, o tal da física. Ele começa a observar como a física quântica, ela tem semelhança, por mais científica que ela seja, ela se assemelha com algumas compreensões, ou com boa parte das compreensões, que tocam o aspecto esotérico das religiões orientais. O Tao, que é um movimento, e aí ele vai dizer desde Heráclito, que as coisas estavam em transformação, e o Heráclito era um taoísta. E aí ele começa a observar a energia contida no átomo, de onde vem essa energia que faz com que os elétrons girem em torno do centro do próprio átomo. E essas observações são interdisciplinares, e o Fritjof Capra traz isso. Nós não temos mais espaço para uma explicação somente sobre os fenômenos humanos, químicos, físicos e biológicos. A própria genética também, a gente observa já por pesquisas científicas, que a genética também, ela depende da situação contextual. A genética pode ser transformada de acordo com o ambiente que você está vivenciando. Então, genéticas são transformadas no seu sentido biológico de programação pela própria forma e estilo de vida vivenciado por cada sujeito. Olha só, uma explicação biológica, até de genoma genético, da genética, pode ser observada, compreendida aos olhos do sentido social. E é isso que o Fritjof Capra quer trazer para a gente também. A física, a mecânica do átomo sendo explicada também pela orientação da religião oriental. Fritjof Capra. Isso traz para a gente um esclarecimento, um saber, é tudo aquilo que sustenta as minhas convicções, mas convicções abertas no sentido lógico, no sentido semântico da expressão, não frio, não fechado, não esquematizado ou programado de maneira robotizada, nada disso, mas no sentido mais de dialogar com o novo, de compreender que o conhecimento ele chega a tal ponto na contemporaneidade onde a gente consegue observar as explicações de maneira muito mais interdisciplinar. Se antes a lógica era explicar, como diz a escola de Frankfurt, Walter Benjamin, Habermas, Adorno, Horkheim, pensadores alemães, e a gente bebe muito na fonte da Alemanha, a gente bebe muito na compreensão didática, pedagógica da Alemanha, e eu já vi muitas explicações pedagógicas sobre isso, até na música, na compreensão dos saberes, na forma como dialogamos, estruturamos o nosso discurso. A gente bebe muito na fenomenologia alemã. Então Hegel, Marx, Feuerbach e a escola de Frankfurt, elas observam como há interferência sim na dinâmica da produtividade de informação, naquilo que a gente produz e constrói como verdade. Então, um Apple, uma marca, um Nike,
um Volvo, um A3, Audi, todos esses elementos são dinâmicos e produzidos no seio da produção alta de significados, ao ponto de gerar para mim aquilo que o Giddens trata. Aquilo que o Giddens trata como constitutivo da identidade, aquilo que eu imagino ser, depende também dessas seguranças produzidas pela alta tecnologia. E se um produto, se um produto em seu arquétipo, se o produto em seu sentido mais primitivo de execução, que é o planejamento, se ele bebe em uma fonte de um valor de um grupo, de um microgrupo, de um saber específico, de uma certa sociedade, de um certo grupo ou microgrupo, e ali aquilo é levado para a industrialização e sustentado pelos novos meios de comunicação ao ponto de chegar até você de modo a gerar atenção, interesse, desejo, desprender atuação favorável. Se isso chega até nós, é observado que há uma interdisciplinaridade na observância e na produção e no próprio ofertar daquilo que foi organizado. E por que não? Você, como profissional, não pode ser interdisciplinar. Tem que ser apenas um advogado que conhece de leis. Somente isso. Tem que ser apenas um psicólogo que conhece da sua abordagem única. Tem que ser apenas um publicitário que consegue apenas falar de briefing, de brainstorm. Por que você insiste em ser apenas alguém que vai operacionalizar aquilo que estava na tua grade curricular, sem a pretensão de contextualizar os saberes de acordo com a tua demanda, a demanda exigida do contexto e aquilo que tu pode produzir de novo, de original, por aquilo que ainda não existe. Então eu te digo, você tem que ser dinâmico, você tem que ser interdisciplinar, você tem que ser comunicativo, você tem que ser planejador, você tem que ser criativo. Você é um negócio. O negócio não é apenas o sentido arcaico e tradicional de alto investimento. Você é empreendedor quando decide estudar. Porque através dos teus estudos, através dessa dinâmica, você busca transformar a tua vida sem depender de leis ditadas por outros. Então você é alguém que é autônomo. Você produz leis de acordo com aquilo que você decidiu para a sua própria vida. Você é empreendedor e precisa saber se vender, precisa saber quais são suas características de diferencial competitivo, precisa organizar bem. E é isso que eu quero que vocês compreendam. Entrem no meu perfil, conheçam um pouco mais do meu trabalho, estarei à disposição para tirar todas as dúvidas acerca desse nosso diálogo muito encantador e transformador que a gente travou hoje, tá bom? Manda mensagem para mim no direct, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Treinamentos, ou mesmo planejamento para a tua carreira, planejamento para a tua empresa, organização das tuas mídias digitais. Nós temos uma equipe dinâmica, com grandes profissionais que vão te ajudar a transformar aquilo que você tem como ideia, aquilo que você faz hoje, para você aumentar exponencialmente, tá bom? De forma criativa. Entre em contato comigo. Forte abraço, pessoal. Conto com vocês. Até mais, muito obrigado. Falem aí para os seus amigos sobre o professor Romeni Queiroz e aquilo que a gente faz todos os dias. Eu só tenho a agradecer e dizer que estamos à disposição, porque conhecimento é a fonte do progresso contínuo. Conhecimento é a fonte do progresso contínuo. De Assis, tudo bem, de Assis? Entre em contato comigo, qualquer dúvida, eu estarei à disposição para ajudar, para saná-las, para falar sobre comunicação, planejamento, administração, empreendedorismo, criatividade, técnicas de negociação, para que você possa vender mais diante da pandemia, para que você possa usar mais as suas mídias digitais e não ficar amedrontado diante das circunstâncias que a gente vivencia. Tatiane, Ana, foi muito bom, agradeço profundamente. Forte abraço, pessoal. Aguardo vocês. Certo, obrigada, Wagner. Quero agradecer muito